Olá, você que acompanha mais uma vez mais um programa, mais um podcast da ASCPrev, que hoje tem um tema mais do que interessante: investimentos e rentabilidade na Previdência Complementar. Estão aqui junto comigo nesta mesa de discussões, aqui à minha frente, a Milene Konishi, da Previsc. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem, Milene? Também aqui acompanha a Milene, o Walter Macena, da Quanta. Da Quanta Previdência, é isso aí. Olá, pessoal, tudo bem? Legal, Walter. E o Bruno Bergman, da SCPrev. Olá, tudo bem? Isso aí, SCPrev. Gente, nós estamos aqui com pessoas que entendem de investimentos, entendem, claro, com responsabilidade, fazem também sugestões e lançamentos para administrar os recursos. Esse tesouro que compõe, obviamente, que está sob tutela das entidades de previdência complementar e infere grande responsabilidade, a qual nós confiamos, né, o nosso futuro. Então, por isso eu coloco o tema e trago à mesa para vocês, para nós, para aqueles que nos acompanham, de como funcionam esses investimentos e as principais estratégias adotadas pelas entidades de previdência complementar, visto, obviamente, que a previdência é voltada para a Constituição e usufruto no longo prazo. Vou começar com o Bruno, que está aqui na minha direita. Bom, perdão. Por favor, contigo. Não, eu acho que o fundamental da gente, dentro da entidade fechada de previdência complementar e na SCPrev, nós temos implementar muito essa cultura junto ao nosso participante, que a responsabilidade é um compromisso social que nós da área de investimentos e entidade como um todo temos, né, para que o participante, né, ele consiga ter a sua segurança na sua aposentadoria, né? E em vista disso, a parte de investimentos ela vai ser um pilar fundamental para isso, porque é dali que a gente vai fazer as alocações para ter o melhor retorno possível, dado o cenário econômico, dado a massa de participantes que nós temos, e aí por isso até onde o risco que a gente pode ter dentro dos investimentos. E aliado a isso, que é muito forte dentro da SCPrev, o nosso compromisso é de não só apenas fazer essa boa gestão, mas a gente vê que é fundamental um trabalho que a gente faz muito lá, é a educação financeira, onde nós temos dentro da nossa página muitos documentos voltados à educação financeira, o que é o investimento, por que existe, né, diferenças entre você investir na sua pessoa física e por que investir numa previdência ela é diferente, precisa ser encarada como um diferencial, e o participante ele tem essa segurança de buscar também se informar e de buscar entender melhor sobre finanças conosco. Então, eu acho que dentro de uma área de investimentos, acho que é fundamental isso. A relação de confiança, essa construção de onde você deposita, olha só, deposita mais do que depositar dinheiro, deposita a confiança, porque você vai fazer sempre esses aportes e lá na frente que vai usufruir, né, Milene? Mas nisso, deixa eu perguntar, já jogar para vocês aqui, agora aproveitando esse direcionamento da palavra para a Milene, para a gente ter essas estratégias e as responsabilidades desses gestores e também com profissionais de vocês que lidam na área de investimentos para fazer essa minha reserva não perder para a inflação e lá na frente eu também ter uma segurança que eu vou usufruir dela com qualidade. Sim, eu acho que é importante aqui a gente colocar que todas as estratégias elas são tiradas de uma legislação. Então a gente tem uma legislação própria onde diz quais segmentos que a gente pode eventualmente investir, e dentro desses segmentos a gente coloca também, faz uma projeção em relação aos indicadores de mercado. Então, com base na perspectiva, na projeção de cada indicador de mercado, é feito um estudo, e esse estudo que vai dizer para a gente onde a gente tem que ir. Né? Principalmente olhando assim, o direcionamento, exatamente. Ou seja, toda a gestão ela é feita baseada em dados, baseada em pesquisa. Sim. Então, com base nesse estudo, e óbvio que em relação ao risco que cada plano tem, a meta de retorno de cada plano, é desenhado uma carteira, e dentro dessa carteira a gente vai buscar, no caso da Previsc, os melhores gestores para fazer a gestão, né? Seja por fundos exclusivos, sendo fundos abertos, a gente aloca nessas estratégias.
Então, interessante. Há perfis de investidores também, Walter, assim, aquele investidor que ele entende mais da renda fixa, ou me corrijam, por favor, né? Esses tipos de investimento, alocação, por exemplo, em imóveis, em fundos imobiliários, carteiras de varejo, carteiras de mineração, indústria. Ah, com certeza. Existem duas coisas que a gente chama, que é uma principal diferença. Perfil de investidor e de investimento, que as pessoas costumam confundir. Então, o perfil de investidor é o seu perfil. Você pode ser um cara mais arrojado, então é um cara que pode estar mais exposto à volatilidade. E quando a gente fala de volatilidade, até para exemplificar, né, porque fica usando esses jargões, volatilidade é uma medida de risco. E risco é a incerteza do futuro. Então, quanto mais volátil uma coisa, mais incerto vai ser aquele investimento. Então, por exemplo, uma pessoa mais arrojada, qual a característica dela? Geralmente é uma pessoa mais nova. Por quê? Porque ela tem o benefício do tempo a favor dela. Ela pode recuperar se houver uma grande perda. Exatamente. Então, ela pode estar mais exposta à renda variável, às ações, por exemplo, a um câmbio que a gente sabe que tem mais variação. Já uma pessoa, por exemplo, que está perto de se aposentar, falta 5 anos, 4 anos para se aposentar, ela já, automaticamente, só pelo esse fator tempo, é claro que tem outros fatores, ela já é um perfil mais conservador, porque ela não pode se dar o luxo de lidar muito com a incerteza. Porque em pouco tempo ela vai se aposentar. Então ela reduz a volatilidade, ela vai para um perfil mais conservador. Essa é a característica dela, de investidor. E aí, isso é pessoal, né? A característica de investidor. Aí a gente vai para a característica de investimento. Aí tem a ver com a entidade. Hoje na Quanta, por exemplo, a gente tem 5 perfis, que é o mais conservador até o mais arrojado. Então, dependendo qual for a sua característica, você pode escolher dentre esses e até o seu momento de vida também, o cenário mas esse perfil ele é identificado por vocês, ou seja, né, no caso que você colocou da Quanta, que são 5 perfis, mas de acordo com uma pesquisa e uma análise eu posso dizer que a análise de risco da própria pessoa? Sim. Exatamente. Com algumas perguntas. Por exemplo, eu citei a idade. Então, a pessoa, no momento da adesão, isso você faz para qualquer tipo de investimento. Se você não conseguir fazer isso numa corretora, você não pode nem investir. Porque como que eles vão te oferecer um investimento sem saber o seu perfil? Isso é até uma medida legal, como a Milene colocou, né? A partir de 2022 é obrigatório fazer essa análise do perfil, por exemplo, num banco, como você colocou? Eu digo por curiosidade o seguinte, eu vou lá aplicar um pouquinho, experimentei ali no software do meu banco. Vou lá fazer uma aventura. Esses questionamentos surgem. E de acordo com aquilo que eu declaro, eu sou responsável por o que eu fizer sozinho ali em diante. E aí você vê a responsabilidade que uma entidade tem. Interessante. Porque eu estou falando do meu risco que eu corri sozinho. Né? Aqui eu estou contando com uma estrutura de profissionais. Eu comento bastante na SCPrev que a gente está lidando talvez com a categoria de investimento mais importante que qualquer pessoa pode ter, que é a aposentadoria dela. É o recurso que ela vai ter quando parar de trabalhar. Então quer dizer o quê? Vai ser aquele momento que, poxa, é a garantia para minha sobrevivência, para a realização dos sonhos que eu sempre quis ter durante toda a minha vida. Então é fundamental das entidades, e aí por isso eu volto comunicação, educação financeira, de entender por que é um perfil que a gente fala, o agressivo, né? Um moderado, um conservador. Né? Você que é jovem, poxa, você tem toda uma vida para poder usufruir dessas oscilações e essas oscilações de mercado são que vão te trazer até uma maior poupança. Já a pessoa, como, né, o Walter colocou, está se aposentando, vem alguma crise, algum momento de maior dificuldade, às vezes você não vai ter tempo para recuperar. Então, educação financeira que é o fundamental. É a entidade conseguir deixar claro para o participante quais são os riscos, as modalidades, o que é adequado, né, para cada perfil. Quem faça essa confiança, esse ensinamento desses recursos. E a partir recursos. disso, né, o participante ele vai ter a plena consciência de que, bom, eu fiz uma escolha coerente com os meus objetivos e com o meu perfil. E nessa análise lá junto das entidades, porque nós estamos tratando aqui sempre da rentabilidade ou do perfil para usufruto daquilo que eu deposito a longo prazo, né? Fora as pesquisas e análise dos perfis das pessoas, como que as entidades hoje, falando de investimentos para ofertar essa segurança, se blindam, eu não sei se o termo é esse, vocês estão aqui para nos orientarem, em relação às possíveis crises. Por exemplo, a gente teve recentemente grandes grupos varejistas no Brasil que tiveram um abalo sísmico verdadeiro, né? Que culminou no serviço online, fechamento de lojas. A gente está falando de uma marca aí que tinha uma apresentação muito conhecida em várias cidades do Brasil
e onde se viu uma certa insegurança decorrente de quem fazia aquele tipo de investimento com aquele tipo de carteira, né? Agia daquela maneira. Como é que é essa distribuição, Milene? Eu acho que aqui a gente tem que colocar que a diversificação ela é muito importante da carteira. E aí, nesse caso, especificamente, se a pessoa estava concentrada em ativos, por exemplo, de crédito privado, e especificamente nessa empresa, acabou sofrendo um pouco mais. Então, sempre a diversificação das carteiras entre os segmentos que, né, a gente comentou aqui, seja em ações, se for o perfil do participante, seja em renda fixa, ela é importante para justamente diminuir o risco da carteira. Então, essa questão de crédito privado, a seleção também ela é importante, olhar. Existem, no caso, eu até comentei aqui, a Previs que a gente contrata gestores, então a gente entende que no mercado tem gestores de fundos com mais expertise, certo, né, para cada estratégia. Que é o perfil desses ativos onde vai ser alocado esses recursos. Então, nós selecionamos, fazemos tudo, está descrito lá nos nossos manuais, a gente faz uma seleção para esse gestor e a gente dá a estratégia para ele seguir determinada segmento. Certo. Porque no caso do varejo que sofreu ali, no caso desta empresa, a gente está falando que o problema foi interno, né? Que era no lançamento dos seus balancetes, do seu estoque, que houve uma certa baguncinha ali que iludiu, né, o próprio mercado que ali. Mas agora, quando essa influência ela vem de fora, por exemplo, há um elemento externo daquilo que não é controlado, sabe, Walter? De que, por exemplo, uma taxação por parte de um governo, né? Uma crise de fornecimento, como a pandemia que trouxe diversas crises, seja de um minério, seja de um manufaturado. Inflação, né? O mundo aí passou pela inflação mais alta aí dos últimos 40, 50 anos. Exatamente. Do crescimento da inflação, e aí a gente tem que trazer aqui para a roda de discussões, porque a gente ouve falar muito na imprensa ultimamente que é a tal da taxa Selic. O que isso se relaciona, do que isso, né? A gente aproveita a onda, se blinda. O que vocês podem contribuir? Bom, acho que vale a pena a gente dar um passo atrás e explicar um pouco o que é a Selic em si. A Selic ela é definida pelo Banco Central, então você tem um órgão diretório ali com 9 integrantes que a cada 40 e poucos dias, acho que é 45 dias, eles se reúnem para definir. Com base em quê? E aí você tem o que a gente chama de política monetária e política fiscal. Essas são as duas principais linhas em economia. Quando a gente fala de política fiscal, que é o que está muito agora no noticiário por conta do déficit que a gente está, do governo federal. Sim, da situação econômica atual. E a gente está falando de receita e despesa. É isso, é o que entra e o que sai. Que o governo arrecada principalmente na base de impostos, que hoje chega perto de 37% do PIB só de arrecadação de impostos, bate recorde a cada ano. E de despesa, tanto com benefício, com salários e tudo que a gente já está acostumado. E política monetária. A política monetária ela tem a ver com o controle da inflação. Exatamente isso. O que é a inflação? Para quem... Eu nasci exatamente no dia do Plano Real, então o que eu sei, eu não vivi. Não viveu o Plano Cruzado? Eu não vivi, graças a Deus. Eu já nasci na era real. Já dá uma certa estabilidade à nossa moeda. É isso, mas o que acontece? A inflação é um aumento natural do preço das coisas, mas uma alta inflação, que é o que a gente viveu, a hiperinflação, é um aumento degenerado das coisas. A hiperinflação, para você que está nos ouvindo, era o tempo que as pessoas recebiam os seus recursos, o seu salário, corriam para os supermercados, porque durante o período da manhã era um valor, o período da tarde era outro. Então fazia o famoso rancho, porque você tinha que se resguardar, porque você não sabia qual era o preço que estaria depois. Nós estamos nos incomodando com uma inflação que fechou no passado a 4,83%, não é muito alta, de alimentos mais de 7%. Se a gente voltar, por exemplo, 12 meses pré-real, foi 1º de julho de 94, né? Então, volta 12 meses, a inflação acumulada é em 5.000%. Você imagina, 5.000%. Você é da geração atual aí, que está agora aprendendo a ficar adulto. Aprender a ser adulto é saber o que é o boleto, né? A gente brinca nisso. É pagar as suas contas, tendo sua responsabilidade e também pensando no futuro, no seu plano de previdência complementar. Mas continue, por favor. E aí, então, o papel da Selic é controlar essa inflação. Então, isso já faz parte da política monetária. E é a cargo de quem? A cargo do Banco Central. O governo define a meta, então hoje a gente tem uma meta de inflação de 3%, com um teto, então você opera ali em bandas com teto de 4,5%, a gente fechou em 4,83%, bem acima ainda do teto.
e longe de convergir para a meta de inflação. O ideal é não ter, mas é um cenário praticamente A impossível. inflação é saudável porque isso indica que a economia está crescendo. Olha o Japão. O Japão tem um problema de deflação. Então, isso é ruim também. O cenário de inflação é alto, é ruim, e de deflação também, porque significa que não há crescimento. Então, quando você tem inflação controlada, ela é saudável, porque aí ela gera emprego, ela acaba gerando crescimento para a economia. Então, o Banco Central, por meio da Selic, que é a taxa básica de juros, ele vai controlar isso. Porque uma Selic mais alta, o que acontece? Você tira dinheiro da economia. Sim, o acesso ao crédito fica difícil, o juro está mais alto. O crédito, o cartão de crédito vai ficar mais caro, para você financiar uma casa vai ficar mais caro, o carro vai ficar mais caro. Então isso faz o quê? Você gastar menos, e quando você gasta menos, você tem uma inflação mais controlada. O que aconteceu na pandemia, por exemplo? A gente teve uma injeção de dinheiro absurda, as pessoas não têm esse costume de poupar, de investir. O que aconteceu? Tem que dinheiro entra que sobrando. O Bruno colocou, a educação financeira. Eu vou gastar. Então, eu vou lá trocar de celular, vou trocar de TV, vou trocar de carro. A gente viu como foi a inflação de carro, muito por conta do supply chain, mas por conta da demanda também, por tudo isso. Isso acabou gerando inflação. Então, a gente viu a taxa que estava ali em 2, cortaram até que bem rápido, a gente teve uma inflação passando de 10. O que você faz num cenário desse? Sobe a taxa de juros urgente. É um remédio amargo, mas ele é necessário. Para conter a inflação. Isso, exato, porque o crédito fica mais caro, né? Então as pessoas deixam de consumir. Uma empresa vendo que o consumo ele cai no país como um todo, você não consegue mais repassar preços. E a gente, desde a pandemia, estamos sofrendo, né, com essa alta, né? Seja por meio quebra de cadeias de produção. Sim. Faltaram muitos produtos, né, os lockdowns que nós vimos, mas de outro lado também bancos centrais no mundo inteiro jogaram muito dinheiro no mercado. Você precisa movimentar a roda para travar o mecanismo desse problema. Aí vamos analisar o tamanho da injeção de dinheiro que foi colocada. Ótimo. Né? Se a gente for, por exemplo, o que ficou muito famoso foi o dinheiro de helicóptero lá dos Estados Unidos. Helicóptero money. Isso, os cheques pelo correio, né? Ou seja, era o Estado, né, fornecendo recursos e dizendo para o cidadão: consuma, gaste. Para aquecer a economia. Porque você lembra que teve o restaurante fechado, parou tudo, não tinha voo, não tinha nada. Então foi meio que uma injeção. Por isso que muita gente falava, como a gente está desacelerando consumo, a economia, o consumo, a atividade que a gente chama está fraca, essa injeção de dinheiro não vai gerar. O medo era de deflação no início. Porque a atividade caiu muito. Porque as pessoas estavam em casa e deixavam de consumir. Ninguém vai consumir, a economia vai Se quebrar. você não vende, você não tem, fica perigoso. Tem a famosa frase do Meirelles lá falando, não vai gerar inflação, pode imprimir dinheiro, pode jogar. Muita gente achou que não ia, mas... O medo... E nesse período, Milene, teve uma baixa na adesão por parte de planos de previdência? As pessoas sentiram uma crise que disse, eu vou reter o dinheiro ou é a hora de eu pensar no meu futuro? No primeiro momento, sim, né? Porque todo mundo era que foi geral, nebuloso, né? Um inseto. Aí eu acho que muitas pessoas também foram prejudicadas com relação a salários. Teve uma diminuição em alguns, eventualmente, falando no geral, em né? algumas profissões, por exemplo, o setor de eventos parou durante 2 anos. Então, aí acho que foi generalizada essa questão. Enfim. A crise, que a própria pandemia, a crise de saúde, as pessoas não podiam nem trabalhar, porque decorrente também, porque muitas delas adoeceram, outras tantas morreram, né? Isso. Mas diminui esse tipo de procura, é isso que eu queria colocar para vocês. Nesses momentos de troca de planos econômicos, de incertezas, as pessoas deixam de poupar? Os planos de previdência, eles sentem um pouco? Há uma rediscussão disso? Olha, nesse período agora eu não vou investir tanto, não. Eu acho que as pessoas colocam prioridades, né? Acho que as prioridades são os bens essenciais, acho que no primeiro momento. Sim. Então, é a alimentação, de repente... A energia, a moradia, né? A educação, se for o caso. Mas eu acho que nesse cenário é um sinal para você ficar mais esperto e procurar mais a previdência. Porque, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje, o cenário fiscal, que o déficit está grande, a gente não vê sinal do governo de que vai melhorar isso, que vai continuar gastando mais do que deve, não tem nenhuma medida para conter gasto. Cara, ontem mesmo... Ou seja, a máquina pública está consumindo mais. Exatamente. Tá. Ontem mesmo saiu a notícia que o RPPS aqui de Florianópolis está com rombo de 8 bilhões. É a Previdência Municipal. A Previdência Municipal. Isso. Aí você fala, você vai olhar o orçamento da cidade, é 3 bilhões e meio. Um rombo praticamente de 3 vezes o valor.
Quase isso, quase 3 vezes o valor. Então, isso acende o alerta para a pessoa, pô, eu preciso de uma previdência complementar, eu preciso de algo privado, porque não dá para você depender do Estado. Olha o que está acontecendo na Europa. A gente tem uma questão demográfica que é um problema sério. Então, daqui 10 anos, se eu não me engano, 10 anos, 1/3 da população já vai ser idosa, que é acima de 60 anos. Então, a nossa mão de obra... Ou seja, a taxa de natalidade está diminuindo, a população está envelhecendo. A nossa taxa de natalidade hoje está 1,7. Para compensar com as pessoas que vêm a falecer, teria que ser de 2,7. Então, a gente está faltando um filho por família. Então, há um problema futuro decorrente da própria... Acho que a característica da previdência social que nós lá temos, que é a previdência complementar, você faz, né? Você vai aportar e vai fazer a sua poupança. E cada vez mais se faz necessário, porque você não pode contar com essa socialização da economia, porque menos pessoas estão contribuindo para esse crescimento. Com certeza. Celso Furtado comenta, socialização das perdas. E se eu sou, né, uma pessoa que está observando tudo isso, o que a gente vê? Em 2019 nós tivemos uma grande reforma da Previdência no país, né, economizar cerca de 1 trilhão em 10 anos. Mas já no ano seguinte, os gastos com a pandemia, a gente já quase que, né, tudo que nós teríamos de economia já quase que foi. Então, novas reformas serão necessárias. E aí você observa que são as pessoas tendo que trabalhar por mais tempo, o governo, na previdência do governo, ele vai acabar tendo um menor benefício para você. Então, porque já o teto hoje da Previdência, no regime geral, é perto de R$8 mil. 8 mil reais. Isso. Exato. Por mais que você contribua, você vai ter esse limite. Então, o que eu tenho que observar? Poxa, eu preciso me proteger uma Previdência complementar. Porque ali eu sei que eu estou guardando para mim, né? Ali eu consigo isolar, vamos dizer assim, reduzir muitos riscos das reformas da Previdência do governo. Então, isso acaba servindo como um sinal de alerta para que você até continue aportando e veja assim, aqui vai ser o meu caminho da segurança. É uma certa forma de uma proteção contra essas constantes reformas que a gente vê. Até porque a própria característica do regime geral ela é diferente, né? Sim. Só que é uma reserva pessoal para um futuro que muitas vezes eu não preciso ter um objetivo claro. Eu preciso ter pelo menos a manutenção da qualidade de vida que eu tenho atualmente enquanto tenho força laboral. Privatize a sua aposentadoria. O que a gente está colocando é mais ou menos isso. O Décio lá, ele sempre fala isso na conta. Privatize a sua aposentadoria. Porque esses sinais que tanto na Europa quanto aqui está dando, já é um sinal para você. Cara, não fique na esperança de que o governo vai ter dinheiro para te sustentar lá na frente. Faça você mesmo. Isso. Se antecipe. A estrutura estatal ela também tem outro propósito, né? Ela tem esse fim social nessa questão. Mas falando de indicadores, isso que eu faço essa provocação, que obviamente as entidades de previdência elas escolhem de como fazer essa alocação, de tipo de carteira que ela é mais avaliada, assim, habitualmente onde é feito esses investimentos, para mitigar esses riscos, né, que possam acontecer, como aconteceu numa esfera privada, de um grande grupo varejista entrar em crise, quanto também aquele tipo de negócio onde aquele papel era um fruto de uma aquisição, ter um problema de mercado. Sim. Aí são as linhas de risco, né? Você tem isso, no caso, risco sistêmico, que é o caso da pandemia, onde tudo cai. Então, nada te protege disso, a não ser se você estiver apostando na queda. E tem os riscos específicos, que aí é por classe de ativos, que aí entra crédito privado, entra exterior, entra renda fixa, renda variável, aí você tem as classes de investimento que dependendo cada uma afeta. Nesse caso da fraude que a gente está falando dessa empresa, afetou muito o mercado de crédito privado, que são empréstimo para empresas. A empresa, diferente da gente que vai, quando precisa de dinheiro, vai num banco ou no agiota, brincadeira. Não, esse você não vai, né? Esse não é regrado, esse é oferta-risco. A empresa faz o quê? Quando ela precisa captar dinheiro para fazer algum investimento, para fazer algum estudo, desenvolver, ela vai ao mercado via debentures, né? Que são esses ativos de crédito privado, onde os fundos compram. E a gente está falando aqui só de previdência privada, a gente tem 1,2 tri de reais. Isso daí dá quase 10% do PIB. Isso são os fundos. São os fundos, só de previdência privada. Tá. Então,
é muito dinheiro que a gente está falando aqui, sabe? Interessante esse dado, sabe, Walter? Mas assim, esse fundo, Milene, ele fornece melhores condições para aplicação e para barganha, literalmente, para essa rentabilidade ser maior. Por exemplo, eu, indivíduo sozinho, eu vou ter um limite de onde eu posso aportar, de onde eu posso participar de um grande investimento, de uma obra, de um papel. E esse conjunto que é formado dentro das previdências, né, das entidades, ele proporciona esse acesso a certos pacotes de serviços ou rentabilidades que não seriam possíveis? Isso. É a questão também dos perfis. A partir do momento que o participante ele tem um perfil, por exemplo, mais arriscado, a gente tem a diversificação entre os ativos, por exemplo, de ações. Aí você pega até, de repente, no segmento imobiliário, tem fundos imobiliários que têm uma certa volatilidade. Então, a diversificação... Que é renda variável também. Sim. E nós estamos no dia a dia ali com aqueles gestores, acompanhando o mercado. Então, nós pegamos essa expertise de mercado e conseguimos selecionar, às vezes, com mais facilidade do que uma pessoa física lá no seu dia a dia. Né? Certo, claro. Então, isso eu acho que acaba colaborando bastante. Não só, eu dei o exemplo aqui de renda variável, algo mais volátil, mas também dentro de renda fixa. Que nem o Walter comentou, por exemplo. As debêntures são emissões privadas, né, de empresas que querem crédito no mercado. Ao mesmo tempo que o título público também é quando o governo quer dinheiro no mercado. Aí ele emite os títulos e aí você tem que saber também. Não é uma receitinha que eu vou comprar uma ou outra ali, um vencimento. Tem diversos vencimentos, tem diversos tipos de papéis e ali a gente faz o estudo dentro da própria renda fixa de títulos públicos para fazer a seleção daqueles ativos, daqueles papéis. Ou seja, a equipe faz a leitura daquelas letrinhas miúdas que nós, meros mortais, nunca gostamos de ler, né? Que é o próprio contrato. Na hora que você aplica aquele recurso, você não pode reclamar mais tarde que não sabia se você não leu, né? Estou brincando, fazendo uma comparação rasa, é porque dentro das entidades a gente tem a segurança de uma equipe, posso chamar de equipe financeira, uma equipe que é especializada, ou inclusive ela é montada de acordo com cada momento, para você superar planos econômicos que possam te prejudicar nessa poupança, superar a inflação e não correr risco desnecessário, até porque você está pensando no seu investimento futuro. É importante a gente colocar que cada entidade tem a sua realidade. Existem entidades que a característica do seu participante já são pessoas que já estão recebendo benefícios. Se a gente pega, por exemplo, o nosso caso na ECEPREV, boa parte dos nossos participantes, a idade, a maior parte da idade está na faixa de 35, 40 anos de idade. São jovens. Jovens. Então, porque a ECEPREV lida com servidores públicos. Servidores públicos. Somos um plano jovem. O nosso plano nasceu em 2017, fevereiro de 2017. Recente. Então, como é que funciona? Baseado, então, na sua característica dos seus participantes no cenário econômico, você elabora a política de investimentos e esses investimentos são diversificados entre ativos de renda fixa, multimercado, renda variável e investimento no exterior, sempre com essa questão desse compromisso social com a aposentadoria. Logicamente que em momentos de muita incerteza, a gente faz o que nós chamamos das alocações táticas, né? Algumas mudanças para reduzir esse risco. Então, vamos dar um exemplo do ano de 2024. Se a gente voltar para o mês de abril de 2024, o governo federal, em 2023, na verdade, nós tínhamos uma regra fiscal até fevereiro, que era o teto de gastos, e depois passamos a ter esse novo arcabouço fiscal, né? Novas regras aí que o governo teria metas de gastos. Né? No primeiro ano, um leve déficit, em 2024 já seria 0-0, e esse ano, 2025, já teria um superávit. O que aconteceu? Em abril do ano passado, o governo ele falou o seguinte: olha, não vou conseguir cumprir, vou mudar a meta. E o que acontece? O mercado ele acaba reagindo assim de uma maneira, poxa, se você não vai cumprir mais a sua meta, se você está gastando mais, o que acontece? Mais incerteza, o mercado pede o quê? Mais prêmio, mais juros, né? Então, olha, se estás me dizendo que você vai continuar aí com um rombo de contas públicas, o risco para eu te emprestar é maior, então eu vou querer juros maiores. Porque fica evidente esse risco, né? Fica evidente. Eu não consigo cumprir a meta que eu mesmo estabeleci. Então, o que acontece? Como isso traz muita incerteza, as entidades, claro, sempre com a visão de futuro, mas de forma pontual acaba fazendo o quê, né? Trazendo um pouco
para investimentos, para fundos de investimentos que compram títulos mais de curto prazo para evitar alta volatilidade. Então, nós da área de investimentos, a gente tem este zelo... Para a própria carteira de investimentos, ela ter sua flexibilidade. Exato. Porque a gente está falando da aposentadoria, são mais de 20 anos de poupança. Exato, né? Mas também evitar grandes surpresas, né, para o participante. Então, essas alocações táticas, elas servem justamente até para suavizar momentos de alta volatilidade que naturalmente vão acontecer, principalmente no mercado emergente como o Brasil. Ou seja, o Brasil é uma caixinha de surpresas, Milene. Sim. Não, eu ia até comentar, complementando aí o que o Bruno comentou. Se a gente pegar o começo de 2024, o cenário, a perspectiva de cenário era totalmente diferente do que de fato foi concretizado. Tanto é, existia uma perspectiva que a gente terminasse uma taxa Selic com um dígito, ali em torno de 9%, e hoje, em 2025, a gente tem uma projeção para terminar o ano em 15%. Uau. Então, essa questão de acompanhar o mercado, que é o que a gente faz de formas táticas, ela é muito importante para agregar o resultado nos planos, né? Então, a gente tinha uma ideia de diversificação em 2024 e esse ano, quando a gente tem a perspectiva de uma taxa Selic a 15%, a gente... Obviamente, acho que todo mundo reviu ali as carteiras. Sim, por que correr risco em ativos mais arriscados se eu tenho uma taxa Selic ali, um título público que me paga Selic? E eu não tenho as oscilações de mercado como tem em outros ativos, com maior risco. Já tem uma boa remuneração com menos risco, então vai ser a escolha mais coerente. O cenário, de acordo com o cenário... Né? Sim. Prazos menores, com menor volatilidade. Isso é interessante, até continuando o seu raciocínio, porque o prazo menor, você consegue proporcionar essa avaliação. Ele diz, olha, a maré, vamos dizer, a série parou, como fazem os surfistas, né? O que eu vou fazer agora para poder me deslocar? Eu reloco. A gente tem que ver que, assim... No mundo ideal, né, de investimentos, quanto maior o prazo que você for ficar alocado, você precisa ser recompensado por isso. Esse é o mundo natural que a gente observa em investimentos. Agora, claro, em momentos de mais incerteza, o que a gente faz? A gente busca, né, trazer um pouco mais para curto prazo para evitar as altas volatilidades que acontecem. Vamos voltar, tem esse exemplo de 2024, volta para 2021. Pouquinho tempo atrás. 2021 nós começamos o ano com uma Selic a 2%. Se tu pegar ainda em plena pandemia. Se tu pegar janeiro de 21, a projeção quanto que terminaria a Selic no final de 2021, a projeção estava em 3,5. Fechou o ano a 9,5. Aí são situações... Elas são previsíveis a certo ponto. Eu sei, para quem trabalha com investimentos, trabalha com esse mapeamento futuro, né? Coisa que nós em casa não vamos conseguir fazer. Então, seria, se não fosse o fator político, que é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Que seria muito bom a gente falar só sobre investimento sem falar sobre política. Mas, infelizmente, a política influencia muito aqui no Brasil. Então, como ela disse, se não fosse o fator político, essa falta de compromisso com as contas públicas, a gente com certeza fecharia o ano de 2024 com a Selic. Teria melhor previsibilidade. Sim, com certeza. Qual foi o cenário? O que mudou? Foi ali depois que jogaram a toalha e falaram, não vão fazer nada para conter o gasto público. E isso já aconteceu no Brasil. Volta para 2016, novembro de 2016, nós tivemos a aprovação do teto de gastos, que era uma regra de que o governo só ia gastar até um valor pelos próximos 20 anos. Que foi aclamada à época, porque se teve ela como um avanço, né? A Bolsa sai do início de 2016 em torno de 40 mil pontos e no pré-pandemia estava em 100. Então, quer dizer, você teve ali mas por quê? Porque dá previsibilidade. 2019, tivemos uma reforma da Previdência. Então, quando o mercado vê que, existe um controle de gastos, eu sei que eu posso emprestar, financiar o governo, que eu sei que eu não vou tomar um calote, o que acontece? O governo, quando ele controla suas contas públicas, ele não tem mais essa necessidade de ser tão financiado. Isso é o que abre espaço para uma inflação mais controlada. Isso é o que abre espaço para o Banco Central conseguir reduzir a taxa de juros Selic nesses momentos que a gente vê o quê? Né? De sinalizações de compromisso ou até realmente reformas estruturantes de fato.
Hoje no Brasil nós estamos pagando uma das maiores taxas de juros do mundo, e acredito que boa parte dos nossos ativos podem até ganhar mais valor assim que a gente vê boas sinalizações de corte de gastos, de responsabilidade fiscal, de mais previsão de longo prazo, para que os investidores vejam, olha, consigo te financiar por prazos maiores porque sei que você vai se comportar. As regras dos jogos fiquem um pouquinho mais claras, né? Ou seja, a situação atual que a gente está com a inflação crescente, eu acho que não podemos falar de descontrole, mas há uma inflação crescente, principalmente naquela onde as pessoas mais sentem, como você colocou, Bruno, que a gente tem a inflação medida, que era de em torno de 4%, e dos alimentos a 7%. Isso, o IPCA é 4,83% e alimentos aí fechou um pouco acima de 7% no ano passado. Fechou em é porque você tem um núcleo, né? Você pega o IPCA, o que ele faz? Ele tem 9 cestas ali de coisas que ele mede. Então ele mede a parte de imóveis, que aí é gasto que você gasta dentro de casa, a parte de alimento, que é o que o Bruno falou, que fechou 7,40% no ano passado. E aí se você abre ele, você vai ver lá uma infinidade de linhas do que ele mede. Só a carne está em torno de 22% de inflação. Então, o café teve 39% de inflação no ano de 2024. Só que aí quando você olha esse número fechado de 4,83% do IPCA, que é o que a gente vê, a alimentação só tem um peso de 22% ali. Só que você tem famílias que gastam 40% da sua renda com comida. Principalmente famílias que têm crianças. Então, ela é um padrão. Para essa família, ela sente muito mais. Sente muito mais. Então, a gente quer a inflação percebida, né? A gente tem a inflação ali que o IBGE calcula que tem uma que ter. cesta de bens. Né? Cesta de bens, só que a gente está colocando que, né, atualmente, a gente tem uma inflação nos itens de subsistência. Ou seja, é aquele que eu preciso para sobreviver. Não é o bem de consumo. Não estamos falando aqui do supérfluo, né? Que é o que movimenta também a economia. O IPCA é uma média ponderada. Então você tem uma ponderação ali de alimentos, você tem uma outra ponderação de, por exemplo, energia elétrica, os combustíveis, e aí, né, dentro entre educação, saúde e cuidados especiais, né, habitação, material escolar, e aí é feita então uma média. Cada pessoa tem a sua cesta de bens, então cada pessoa tem a sua inflação. Existem pessoas que sentem mais, que a gente fala, as pessoas mais humildes que gastam muito com alimentação, sentem, logicamente, muito mais. Mas, por exemplo, dentro do IPCA... E certas coisas você não vai substituir uma proteína, por exemplo. E dentro do IPCA, tu tens, por exemplo, o aparelho de DVD. Isso é deflacionário até, inclusive. Tiraram bem, agora. Né, teve uma reforma. Faz tempo que eu não mexo com o aparelho de DVD. E tinha fita cassete, aluguel de fita cassete. Que a própria métrica vai estar com problema. Não, mas é interessante fazer essa análise, porque para nós que não vivemos um cenário de investimento, eu vejo cada vez mais, é uma opinião pessoal, que a gente precisa de pessoas especialistas ao nosso lado que fazem uma análise de mercado de uma maneira muito mais madura, porque acredito que a grande maioria está preocupado no seu labor do dia a dia, em exercer sua profissão. Né? Porque para acompanhar todos esses índices, você precisa de um especialista, precisa talvez de um time de especialistas, porque é uma outra ciência. E eu acho engraçado que às vezes as pessoas tô com uma dor de dente, eu vou no dentista, preciso no médico, eu vou no médico, mas preciso fazer minha previdência, eu vou fazer eu mesmo, né? Por que não delegar isso a um especialista, a um time, como você disse, tem especialista, tem pessoas fazendo análise, tem pessoas com experiência assim vasta, tem estudos matemáticos, a gente roda modelo, roda simulações. Tem comitê de investimento, tem comitê deliberativo para aprovar se aquela alocação naqueles ativos faz sentido ou não. Você tem comitê de risco para analisar as empresas para não investir em coisas como do tipo em fraudulentas. Sim. Você tem regra de ESG. Então você tem toda essa segurança, sem falar na Previc, que é o órgão que regula, que também coloca várias restrições para evitar fraude, para evitar conflito de interesse. Então, por que você vai assumir esse risco de querer fazer uma coisa sozinho e, além disso, tomar seu tempo? Se você pode delegar isso e dar valor porque realmente importa. Né? Isso também é um dos objetivos desta conversa e de todas as outras dos podcasts que estão sendo promovidos pela SCPrev, que é a Associação das Entidades de Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina, que temos hoje 13 entidades que estão reunidas, agrupadas, que fazem constantemente essa avaliação e programas educacionais para levar, como você que está nos assistindo nesse momento. E o interessante,
o patrimônio administrado por essas entidades hoje já ultrapassou 25 bilhões de reais. Então vocês já imaginem a segurança, né, de como essas pessoas estão lidando com essa verdadeira fortuna, porque você consegue ter isso a longo prazo e, obviamente, já conquistou a confiança de diversos trabalhadores no decorrer de toda essa experiência. Na Quanta, a gente bateu um número simbólico esse ano que foi de 7 bilhões sobre gestão. Sobre gestão. 7 bilhões. Então, como a Milene também colocou, que quando você consegue administrar melhor esse patrimônio e acessar produtos e oferecer rentabilidades que sozinho você não conseguiria fazer. Mas isso eu vou jogar uma outra pergunta para vocês que eu vejo nesse novo perfil, talvez, de idade. Bruno trouxe uma informação interessante, que na entidade onde ele atua, boa parte, ou quem sabe a maioria, está abaixo dos 40 anos. Os jovens. Esse jovem, que é cada vez mais escasso, de acordo com a gente vê a nossa natalidade, ele tem realmente um perfil diferente, talvez, dos meus avós, que diziam, quem compra terra nunca erra. Já mudou esse tipo de atuação, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que cada vez mais eles estão também buscando informações, né? E aí, com isso, permitem uma diversificação maior aí em investimentos e têm idade para correr mais riscos. Isso eu acho importante. E aí, só complementando também, acho que tudo que foi dito aqui, lá na Previsc a gente tem 19 planos, entre planos com patrocinadores, instituídos, e além de tudo, da rentabilidade que é possível a gente levar para o participante, tem a contraparte também da patrocinadora. Então, o que ele deposita, existe uma parte também depositada pela patrocinadora. Então, é como se ele estivesse ganhando em dobro a rentabilidade e além da parcela que ele ganha ali da patrocinadora, com todas as regras, né? Mas ele tem essa possibilidade. Mas em resumo, a gente pode dizer que onde ele atua, naquela instituição, naquela empresa, vamos assim dizer, para simplificar a linguagem, aquilo que ele aporta, o patrocinador complementa. Sim. E vai para o tesouro dele. Exatamente, vai para a reserva dele. E é rentabilizado em dobro. A parcela dele, mais a que foi depositada pela patrocinadora. Então a gente já pode dizer que logo de início ele está dobrando o capital dele. Investido. Sim. Ele ganha 100%. Qual o investimento que a gente sabe que tem isso? Olha, não faz sentido você não aderir, né? Exato. Um dinheiro de graça. Isso nos casos dos planos patrocinados, né? Isso. Porque isso é uma forma eu acho que podemos dizer, tanto de retenção de talentos, porque você vai ter esse benefício no longo prazo, é um atrativo para que eu me mantenha atuando junto àquela instituição, mas como também uma grande forma educacional. Aí que entra muito também o desafio, porque em muitas entidades a gente observa que parece que não fica muito claro até às vezes para o participante esse benefício que ele tem. Porque vamos... Que ele é notório e claro, né? Exato, notório e claro, porque o que acontece é o seguinte, a gente sempre tem que fazer a comparação dos investimentos, sendo eles colocados, vamos dizer assim, dentro das suas caixas. Então tem que comparar a renda variável com outro investimento de renda variável, o exterior com o exterior, né? Cada um dentro do seu... E aí, se a gente for observar, poxa, eu depositar um valor e conseguir nesse mesmo aporte o mesmo valor X, assim, ali garantido, né, por esse meu patrocinador. E não é golpe, hein? Exato. Exato. Porque a oferta é tão boa que parece, né? É só uma pirâmide. Exato, assim. Então, eu acho que é fantástico, talvez, os poucos que têm essa boa oportunidade. É que muitas vezes se valoriza o auxílio creche, o plano de saúde, eu acho que é muito valorizado, e se esquece, talvez na opinião de vocês, falta clareza ou é a parte da própria educação que vem de casa, que a pessoa não teve lá educação financeira, isso também vai ser um fruto de um outro programa aqui num podcast, mas que as pessoas, elas quando buscam, tem esse encontro, eu acho que essa revelação, ela fica clara de pensar assim, poxa, por que eu não soube disso antes, cara? No meu ver, é questão cultural da pessoa. Tirou da minha boca a palavra. O brasileiro não tem essa cultura. Se a gente olha, menos de 3% da população investe. Quando a gente olha para os Estados Unidos, mais de 50%. Então, a gente não tem essa cultura. E tem uma coisa que a gente chama em economia que é efeito hiperbólico, ou desconto hiperbólico, que é aquela famosa coisa lá daquele teste do marshmallow, que você deixa a criança lá na sala e todo mundo conhece. Se a criança não comer, ela ganha outro. O que esse desconto hiperbólico fala? Que as pessoas dão mais valor para o agora,
pro prazer momentâneo do que pro futuro. Isso para tudo, né? Quando a gente come um doce, a gente está querendo prazer agora e não está pensando no verão, na praia. Isso acontece também com o investimento. Então, o brasileiro ele ainda tem essa mentalidade que está distante ainda. Para que eu vou investir agora? Então, ele não se esforça em chegar lá e investir. E ainda mais com esse patrocínio, porque é o que a gente falou, é óbvio. E às vezes o óbvio precisa ser dito. Num momento que tu és extremamente bombardeado de informações, redes sociais, consuma hoje. Né? Só se vive uma vez. O consumo é enaltecido pelas publicações mais notórias que a gente vê, né? Dinheiro, papel, todo mundo feliz, todo mundo viaja. Isso, né? Bem isso aí. Todo mundo está em restaurantes, tem até verdadeiros ensaios só de pratos. A gastronomia agradece, né? Sim. Provocativas porque as pessoas gostam de demonstrar como estão bem. Lugares instagramáveis. Instagramáveis, alguns termos que já surgiram. E Quer isso, dizer caro e vai comer pouco. esse tipo de consumo ou incentivo ao consumo atinge as entidades de previdência complementar? Eu não tenho dúvida. Porque elas impactam, de dizer assim. É o que a Milene falou no começo, porque você tem a cesta de produtos ali que você dá mais atenção. Então, primeiro são suas necessidades básicas. Você vai comprar comida, você vai pagar aluguel porque você precisa morar. E com esse excedente, você faz o quê? Você vai investir, vai fazer poupança, vai cuidar da previdência, vai fazer um plano de saúde melhor, vai colocar o seguro no seu carro. Então, é uma cesta, a economia nada mais é que o estudo da escassez. O seu dinheiro não é infinito, então você faz a administração daquela escassez ali. Então, a partir do momento que você está sobrando ou você está fazendo uma boa gestão, você acaba deixando mais para o seu futuro, poupando mais. O que acontece é que quando você tem todo esse incentivo ao consumo, inflação, todas essas coisas, você acaba retendo mais, contraindo a renda do brasileiro, que acaba sobrando menos para a Previdência. A questão do preparo dele, de saber que tem uma reserva para pagar uma parcela para si mesmo, Milene? Sim. É difícil nessa construção, porque você colocou lá na Previs que tem 19 tipos de perfis de planos. Mas é difícil já atrair a pessoa a chegar até lá e dizer assim, eu tomei a decisão, eu quero aplicar no meu futuro. Eu acho que ela tem que estar consciente, acho que muito mais tirar um pouco do que ela gasta hoje e pensar o que ela pode gastar no futuro. Então, hoje, às vezes, você já tem o plano de saúde pela empresa, mas quando você se aposentar, você vai ter esse plano de saúde? Eu vou ter que pagar do meu bolso? Então, é um custo a mais que hoje eu não tenho. Normalmente, se compra mais remédios também. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais remédios, enfim. Então, tudo isso, eu acho que ele tem que pensar lá na frente quais são os gastos que ele pode ter lá na frente que, eventualmente, não tem hoje, para pesar mais na decisão do hoje, né? De começar a fazer os E essa decisão não estar aportes. pautada por um produto de consumo. Eu disse, olha, estou guardando aqui por uma viagem, estou guardando aqui por um carro, estou guardando aqui para qualquer coisa. Que seja aquelas que se expõem nas redes sociais. Né? Ele tem que ter a mentalidade seguinte, eu estou guardando aqui para que no meu futuro eu possa fazer esses meus desejos de curto prazo a hora que eu bem quiser. Ter uma qualidade de vida, né? Assim, tem que ficar preocupado se o que vou pagar. Uhum. Até porque eu acredito que agora os períodos de aposentadoria estão maiores. As pessoas vivem mais. Sim. Então, se ele não se precaver, é capaz ele ter um esgotamento num período que talvez, para a capacidade dele fazer dinheiro... E quanto antes começar? Perdão. Não. Quanto a gente chama de risco de sobrevida. Risco de sobrevida. Isso, perfeito. E quanto antes começar, vamos dizer assim, maior vai ser esse meu colchão para aproveitar da forma como a vida que sem a aposentadoria que eu sempre quis ter, realizando sonhos, viajando, tendo então os bens de consumo que eu sempre quis fazer, porque vamos viver mais, com mais saúde, com mais disposição. Então, quanto antes eu começar, quanto mais tempo eu guardar, melhor. E pesa menos no bolso. Exato, menos. Quanto mais cedo, eu não preciso ficar aportando, colocando um valor muito alto. Eu posso começar com um valor menor, mas por um longo prazo. É a matemática financeira de uma maneira positiva. Porque vamos imaginar, porque se eu começar tarde, para eu ter aquele benefício que eu bem quiser, eu vou ter que aportar muito mais, o meu esforço vai ter que ser muito maior. Então, né, o participante que está nos ouvindo, comece
Comece hoje já para... Comece e já saiba que as entidades estão preparadas para recebê-lo, estão pautadas por uma legislação rigorosa na responsabilidade da gestão dos seus recursos e também o seguinte, podem ter adaptações decorrentes do seu processo na sua vida, como também os planos econômicos, como as que a gente já revisou, como existem também as perdas econômicas que podem acontecer por diversos períodos de inflação e para você se aposentar tendo, no mínimo, a mesma qualidade de vida que você tem hoje, lá num período onde você está com mais dificuldades ou os gastos aumentem ainda mais. Esse é um dos objetivos, e tantos outros, da importância da educação financeira, quanto falar de previdência como algo comum. Para a gente encerrar aqui, eu gostaria de uma frase de cada um de vocês nessa visão de futuro, pensando e agora dita por pessoas que lidam com investimentos. A previdência complementar, ela deve se inserir na minha vida como? Falando na SCPREV, é muito importante que o participante ele busque sempre a SCPREV para ser o apoio dele na realização dos objetivos dele e na aposentadoria como ele quiser. Que ele tenha na SCPREV esse ponto de confiança. Que nós, na área de investimentos, estamos ali trabalhando, analisando muito os fundos, analisando a política de investimentos, analisando o cenário para entregar essa melhor relação de risco-retorno, para entregar boa rentabilidade, para que ele tenha então uma boa aposentadoria. É criação dessa confiança, né, entre nós, como entidade, como todas as outras entidades também tenho certeza que é esse o objetivo. Show. Walter. Eu queria falar uma frase, mas antes eu queria dar um contexto dessa frase, porque em São Paulo tem uma questão que aqui a gente sofre bastante também, chove inesperadamente. Só que como em São Paulo a gente anda muito de metrô, está embaixo da terra, quando você sai, de repente está chovendo. E é engraçado que, por exemplo, na Avenida Paulista, se você passa ali num dia de sol, eles estão vendendo guarda-chuva a R$10, R$15. Mas quando começa a chover, esse guarda-chuva vai para R$70, R$100. Então a minha frase é o seguinte, fazendo aqui uma analogia. Guarda-chuva, no dia de chuva, ele sai mais caro. Então não espere chegar próximo para você querer fazer, porque isso vai te custar mais. Então comece o quanto antes. Compre o guarda-chuva no dia de sol. Ótimo. Milene. O que eu posso dizer aqui é para que todo mundo poupe para um futuro melhor. Um futuro com qualidade e com segurança, né? E para você ter essa segurança, confie nas entidades de previdência complementar, porque como nós vimos nesse rápido bate-papo, elas estão calçadas por uma legislação rigorosa e também por especialistas. Eu acho que é esse o objetivo maior desse programa, para você verificar e conhecer como existe uma equipe de gestores e uma equipe de especialistas em investimentos que fazem análise de mercado, que com certeza vão fazer análise melhor do que aqueles que não são dessa área, até porque lidam com um patrimônio conjunto, tem toda essa responsabilidade e também essa capacidade da análise do cenário e tem acesso a certos investimentos que nós, indivíduos, lá no nosso cantinho, não vão conseguir. Então agradeço a presença de vocês, da Milene, do Walter e também do Bruno, para esse papo enriquecedor que a gente pode aqui, se a gente fosse entrar nos detalhes técnicos, que nós queremos voltar num dia, nos programas mais à frente, para discutir com vocês essas nuances e desmistificar, né, muitos achismos que surgem por aí, por meio das propagações nas redes sociais. Fica com a gente e agradecemos a sua audiência.